Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos começar a abordar as síndromes, as deficiências especificamente, tá? Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês uma pequena diferença entre alguns termos que normalmente as pessoas elas confundem. Quais termos são esses? Doença, síndrome, deficiência, transtorno e comorbidade, tá? São termos que normalmente as pessoas confundem, mas que se referem a diferentes estados ou comportamentos da saúde. Então, começando aqui, doença. O que é doença? Doença é o estado de ausência da saúde. Por exemplo, a dengue. A dengue é uma doença, porque ela é causada por um vírus que é transmitido pela picada do mosquito Aedes e tem sintomas, febre alta, vômitos, enjoos, manchas na pele, enfim, é uma doença. Síndromes. O que são síndromes? Elas são definidas como um conjunto de sinais e sintomas que acontecem ao mesmo tempo na pessoa e podem ter causas diversas, inclusive aquelas alterações que ainda não se sabe a causa. O exemplo mais conhecido de uma síndrome é a síndrome de Down, né, que inclusive no dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E essa síndrome ela também é denominada como trissomia 21, que é uma alteração genética causada pela presença integral ou parcial de uma terceira cópia do cromossomo 21. Essa síndrome ela engloba deficiência intelectual, baixo tônus muscular, dificuldades de comunicação e outras características, tá? Agora, uma síndrome que nós não podemos confundir, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, ela é assim chamada por razões históricas, porque como já se sabe a causa e os sintomas, ela então é considerada uma doença. Não confundam, tá? É somente um nome para a denominação mesmo, mas a AIDS é uma doença. Prosseguindo, deficiência. O que é deficiência? A deficiência é um desenvolvimento insuficiente em termos globais ou específicos, ou por um déficit intelectual, físico, visual ou múltiplo. Para exemplificar a deficiência, nós temos a deficiência física, que como está aqui no dia 11 de outubro, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, e a deficiência física são complicações que levam à limitação da mobilidade e da coordenação. As causas são variadas, desde lesões ou condições adquiridas. O próximo são os transtornos. Os transtornos, eles dizem respeito a alterações no estado normal de saúde, causando um certo incômodo ao acometido, e nem sempre está vinculado a uma doença. O mais conhecido de todos nós da área da educação é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né? Ele é caracterizado por uma tríade sintomatológica e ela é clássica, que é o quê? A desatenção com a hiperatividade e a impulsividade. Às vezes a gente pode estar confundindo uma criança extremamente impulsiva, questionadora, que tenha TDAH, com TOD, porque o TOD vem o desafio, mas o TDAH vem essa impulsão. Então, às vezes, é bem complexo de estar ali diferenciando por esta questão. Nós temos muitos alunos com TDAH nas nossas salas de aulas e esse transtorno, ele não dá direito à professora de apoio. E o que acontece? As regentes têm que se desdobrarem para dar atenção a essas crianças, o que é uma tarefa bem complicada. Normalmente, em uma sala de 30 alunos, você possivelmente terá de 3 a 4 casos de TDAH. Isso porque a gente faz uma divisão bem atenta em relação às crianças que têm alguma síndrome, algum transtorno, mas mesmo assim, pelo menos é a realidade da escola que eu trabalho, o índice é bem grande.
A próxima são as comorbidades. As comorbidades, o que são? É a associação de duas ou mais doenças que aparecem de modo simultâneo em um mesmo paciente. Por exemplo, no autismo. O autismo, nós provavelmente teremos alunos que têm autismo e vão apresentar distúrbio de sono, epilepsia ou TDAH. Ou seja, mais de 70% dos indivíduos com autismo apresentam algumas comorbidades. Nossa aula de hoje, pessoal, vai ser reflexões críticas sobre deficiências, transtornos e principais síndromes. Esse título vai englobar várias aulas das que virão, porque, como eu já mencionei, agora sim nós iremos nos aprofundar sobre as doenças, as deficiências, e hoje nós iremos tratar sobre deficiência visual e deficiência auditiva. Eu vou dar uma passada para vocês nas partes mais importantes, para vocês se aterem. Mesmo esquema, como eu mencionei na outra aula, não se assustem com a quantidade de material, porque é um assunto sério e a gente tem que ter muita informação sobre, tá? E aí, nós iniciamos as duas deficiências, sempre com essa parte de o que os graus que nós temos, tá? Essa parte aqui é muito interessante, que fala como são os graus, né? Baixa visão, próxima cegueira, cegueira total. É muito importante vocês estarem vendo isso. Continuando aqui, nós temos o slide que fala das primeiras escolas. E aqui no Brasil, a primeira escola foi fundada por Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Prosseguindo, a gente vê sobre Louis Braille, que foi a pessoa que se encarregou de elaborar o sistema de escrita, né, em pontos de relevo, o Braille. Aqui vem falando da parte da necessidade de metodologias diferenciadas para essas crianças com necessidades educacionais especiais. Nós temos que ter muito conhecimento, aprofundar sobre isso. E aqui, esses dois autores, eles destacam a importância da formação profissional. Essa formação profissional é o que eu já mencionei em outras aulas. Infelizmente, nós quem temos que correr atrás, porque na faculdade nós temos uma introdução ao assunto. Essa capacitação vai exigir que a gente corra atrás disso. Eu vou mostrar para vocês dois sites que oferecem curso de Braille online. Nós temos aqui na Faculdade Metropolitana, eu vou deixar o link para vocês verem, curso de Braille, formação para iniciantes. Não é um curso gratuito, mas provavelmente se você procurar na rede, você vai achar algo, né? 4 parcelas de R$24 e aborda todos esses temas aqui. Eu acho muito interessante. Esse outro curso aqui, da Educamundo, já é um valor menor, R$70, arredondando, sobre Braille também, né? Várias pessoas já fizeram esse curso. Enfim, vocês devem estar sempre procurando isso. Se achar gratuito, melhor ainda. Mas, se não, caso você venha a ter algum aluno com essa deficiência, seria interessante você estar a par do que vai acontecer. E se você futuramente quiser se tornar uma profissional da educação especializada em educação especial, ou você pode fazer a sua pós em educação especial, e esses cursos a mais te ajuda bastante para você desenvolver o seu trabalho. Na formação de vocês, na graduação, nós já tentamos inserir a disciplina Braille, porém é um profissional em escassez no mercado. É muito difícil conseguir.
Então, como o Braille não é obrigatório, nós optamos em retirar essa disciplina da matriz curricular do curso de pedagogia da Unipac. Nós sempre sugerimos aos coordenadores que tentem fazer alguma atividade acadêmica voltada para esse assunto, só para vocês terem uma noção. Na escola que eu trabalho, nós nunca tivemos um aluno com deficiência visual em grau mais alto, de cegueira. A gente já teve um com baixa visão e ele fazia todas as atividades dele ampliadas. E quando ele foi fazer o PROEB, que é a avaliação externa que o governo do estado encaminha para as escolas fazerem, a prova dele veio no envelope separada e ela veio ampliada, porque pelo censo escolar ele era lançado com a deficiência visual, tá? Eu também já apliquei uma vez concurso para um candidato com cegueira, e era eu e mais uma aplicadora, e a gente fez a leitura da prova para ele. Era uma prova bem extensa, a gente se revezava porque é um pouco cansativo, e ele foi respondendo oralmente e nós quem marcamos o gabarito para ele. Mais adiante nos slides vem algumas dicas de como o professor pode estar adaptando o material, como pode ser feito, mas a partir daí você tem que ter conhecimento, né? E vem também demonstrando alguns instrumentos que são utilizados. Esse rapaz que eu falei que eu apliquei o concurso, ele fazia o uso da reglete. Eu lembro dele manusear esse instrumento. E aqui nós temos uma máquina de escrever braille. É bem parecida com uma máquina antiga de datilografia. Para os mais novos, provavelmente vocês nem sabem o que é isso. E ele usava o reglete para fazer alguns cálculos. Foi bem interessante a forma que ele usou esse instrumento. Mas foi o único contato que eu tive com esse instrumento. Nas nossas faculdades, o MEC exige que nós tenhamos as placas de sinalização em braille, né? Tem a altura correta de se afixar essas placas nos degraus, corredores. O piso tátil, muita gente reclama do piso tátil porque é desconfortável, algumas pessoas falam que escorrega, mas para a pessoa cega é um instrumento norteador, né? Por isso a importância, essa adaptação, essa sinalização em braille e também o piso tátil. E aí, prosseguindo, a gente já inicia com a deficiência auditiva, tá? Mesmo esquema, já vem falando o que os graus de surdez. Vimos falando também dos aparelhos auditivos, a contribuição do Graham Bell e do Thomas Edison para desenvolver o aparelho auditivo moderno, eles que contribuíram para ele ficar dessa forma, deram os passos iniciais, porque inicialmente ele era uma coisa muito estranha, não era nada prático. E nesse slide fala sobre o preconceito em relação à surdez, uma vez que ela não é considerada uma deficiência grave, porém, as pessoas não pensam o que essa deficiência acarreta no desenvolvimento social da pessoa. Nós temos o atraso do desenvolvimento cognitivo, ela não pode interagir com as pessoas, e isso acaba levando a um distanciamento, à solidão. Mais aqui à frente, a gente vem falando sobre o oralismo. O que é o oralismo? O oralismo era exigido que o surdo se superasse e que ele falasse sem qualquer tipo de sinalização. E isso não trouxe muitos benefícios a eles, já que grande parte não conseguia se comunicar de maneira satisfatória. Mais adiante, vem falando aqui que estigmatizou-se tanto a língua de sinais que chegaram a proibir qualquer tipo de linguagem gestual dentro das escolas.
E isso, como eu já falei, não foi nada produtivo para as pessoas com surdez. Mais adiante a gente fala do bilinguismo. O bilinguismo já é o surdo que utiliza a fala e a língua de sinais. Aqui o surdo ele pode se relacionar melhor com outras pessoas, uma vez que ele já pode usar a sua língua materna, que é a Libras, e a língua majoritária, que é a língua portuguesa. E a comunicação total já abrange qualquer tipo de comunicação. A falada, a gestual, a de sinais, a leitura orofacial aos surdos, né, a leitura facial, enfim, essa é a comunicação total. Mais adiante, nesse slide, a gente vem falando da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que tem como objetivo a defesa de políticas linguísticas para a comunidade surda, assim como seus direitos, garantindo uma maior inclusão da comunidade surda na sociedade. Eles buscam a inclusão das pessoas com deficiência auditiva não somente em salas comuns, mas que haja escolas bilíngues. No Brasil nós já temos algumas escolas assim, porém não são suficientes para atender a clientela, a demanda que é bem grande de pessoas que têm deficiência auditiva. Mais adiante, nós falamos do papel do intérprete de Libras em sala de aula, porque às vezes o professor regente quer transferir a responsabilidade do ensinamento para o intérprete, e essa não é a função do intérprete. O professor regente tem a responsabilidade. Uma vez aconteceu um fato interessante com o meu irmão, que ele leciona na rede pública estadual, e ele tinha um aluno surdo e chegou o intérprete. Só que ao invés do intérprete ficar ao lado do aluno, ele ficava à frente na sala, ao lado do professor, do meu irmão, e ficava fazendo os sinais de Libras para esse aluno. Só que os outros alunos que não tinham deficiência, ao invés de prestarem atenção no regente, eles ficavam só prestando atenção em quem estava, no intérprete de Libras. Aí o meu irmão solicitou que o intérprete ficasse à frente do aluno, próximo a ele, não à frente da sala, porque não tinha condições dele lecionar. Eu vou deixar para vocês um link com um código de ética do intérprete de Libras que explica justamente essas situações. Ele tem que saber exatamente qual que é a sua função dentro da sala de aula. E agora, tratando sobre o material complementar, que também é de suma importância, vocês têm que dar uma olhadinha. A gente primeiramente fala da Lei 10.436 de 2002 e ela dispõe sobre a língua brasileira de sinais. E eu destaco aqui no artigo 4º, no seu parágrafo único, essa frase: a língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Ou seja, ela é reconhecida como um meio legal de comunicação, porém, registro escrito é a língua portuguesa, ok? Em seguida, a gente já vê o decreto 5.626 de 2005, que ele regulamenta a Lei 10.436. E logo aqui no seu artigo 2º, no seu parágrafo único, ela dá a definição, inclusive os decibéis em que é considerada a surdez parcial, bilateral ou total. Muito interessante. No artigo 3, no capítulo 2, da inclusão de Libras como disciplina curricular, é o que eu falei, diferentemente de Braille, que não é obrigatório, Libras é obrigatório. Ela é componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores e também no curso de fonoaudiologia. Para os demais cursos, ela é optativa, mas todos os outros cursos que nós temos na nossa rede, nós inserimos Libras como disciplina optativa. Aqui no artigo 7º vem falando
o que o profissional deverá ter de formação para poder estar lecionando a disciplina no curso superior. O capítulo 5 também é bem importante, fala como que podemos garantir o atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência. E uma coisa muito importante, gente, eu acho que vocês devem ter conhecimento dessa lei. Para quem não é adepto à leitura de lei, é importante, porque se eu tenho um aluno surdo na minha sala e está demorando a chegar um intérprete, a superintendência de ensino está demorando a dar um retorno à solicitação, eu tenho que saber dos direitos daquele meu aluno, e até mesmo para facilitar o meu trabalho, porque se eu não tenho conhecimento de Libras, como que eu vou poder estar ajudando esse aluno? Portanto, tenham conhecimento dessa lei, tá? Ela é toda, leia principalmente essa parte que entra na educação, todos os capítulos que se tratam de educação, que é muito importante, tá? Vem falando também o que você tem que ter, o que você tem que fazer para você ser um profissional da área, para você ser um intérprete de Libras. Eu disponibilizo também como material complementar um manual sobre atendimento educacional especializado à pessoa com surdez. O MEC, quem elaborou esse material, muito interessante, tá? Deem uma olhadinha. Eu acho que, assim, são documentos grandes, porém, são importantes. A gente tem que ter conhecimento disso. E também temos o manual de atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência visual, que eu acho bem interessante também. Aqui em Barbacena, as crianças cegas, eu vou até trocar uma ideia com as minhas colegas supervisoras para ver se nós temos alguma criança no ensino regular, porque nós temos uma escola especializada para crianças com deficiência aqui em Barbacena, que chama Maria do Rosário. E lá tem uma boa concentração, e assim, é uma escola maravilhosa, ela é enorme e faz um atendimento com fono, com psicólogo, com psiquiatra, fisioterapeuta. Então, o aluno ele tem todo tipo de atendimento nessa escola. Cegos, como eu disse, eu não tenho informação de nós termos alunos cegos no ensino regular, não. Eu acredito que se concentre lá. Agora, os surdos, nós temos sim. E, como eu disse, é disponibilizado o intérprete em Libras para essas pessoas. E como último item de material complementar que eu vou deixar para vocês, é esse documento também criado pelo MEC, o Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. E aqui no sumário vocês vão observar que tem a parte que eu queria que vocês lessem, que é o Código de Ética. Deem uma olhada para vocês. Quem sabe futuramente vocês se tornem intérprete em Libras e vocês vão ter esse conhecimento. Lá dá todos os passos que a gente deve seguir para cumprir o nosso trabalho. Enfim, a nossa aula de hoje é sobre isso. Temas complexos, uma quantidade considerável de material, mas é isso aí. Nas próximas aulas nós iremos continuar tratando sobre as deficiências, transtornos, enfim. Uma boa noite a todos e qualquer dúvida entre em contato. Um abração.